Pai nosso que estás no céu, venho aqui, em nome dos irmãos e das irmãs que me estão a ouvir, agradecer-te por tudo aquilo que me dás, aquilo que nos dás, hoje e sempre. Por favor, traz luz para o meu caminho. Eu estou-me a tentar aproximar cada vez mais de ti e da tua grandiosidade, porque sei o meu lugar. Tenho a humildade de saber que eu faço o que posso, mas aquilo que não está no meu controle eu entrego nas tuas mãos. Eu sei que sabes o que é melhor, sei que sabes mais que eu e mais que qualquer outro aquilo que este mundo precisa. E então que assim seja, que o meu papel seja cumprido nesta terra e que eu te sirva da melhor forma que eu consiga. Abençoa quem está a ouvir este podcast. Abençoa quem está a tentar tornar uma melhor versão de si mesma em teu nome. Traz o Espírito Santo para o coração daqueles que acreditam ser importante estar ao teu lado. Estes fazem questão de andar de mãos dadas contigo, fazem questão de te honrar, de te amar, de te adorar, assim como tu nos amas. E portanto abençoa cada um deles. Ilumina a estrada de cada um deles, dá-lhes os sinais que eles precisam para seguir o caminho que eles precisam seguir, ajuda-os a alcançarem os objetivos deles, a alcançarem os seus sonhos. Amém. Som. Sejam muito bem-vindos ao podcast Pessoalmente. Hoje eu vou-vos dar journaling prompt para vos aproximar um pouquinho mais de Deus e da vossa fé. Acho isso extremamente necessário. Em 2026 está a ser um objetivo e eu uso algumas destas perguntas diariamente. Sinto que este episódio é bom vocês já ouvirem com uma caneta e um papel e irem parando. Eu também vou responder às perguntas para vos dar alguma inspiração, caso vocês precisem. Mas então a primeira pergunta é: escreve 3 razões para tu estares extremamente grata a Deus neste momento. Eu tenho tantas coisas para agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por tornar possível esta troca convosco, agradecer-lhe por todos os benefícios que Ele me dá, todos os instrumentos que eu preciso para servi-lo, Ele dá-me, e por isso eu sou extremamente grata. Sou grata também pela minha família, pela minha comunidade. Não digo nem dentro das redes sociais, digo fora, que tem vindo a crescer cada vez mais e eu não poderia estar mais grata. Porque eu sinto que durante muito tempo eu priorizei quem estava do outro lado, mas eu acho que a beleza da vida está mesmo em partilharmos momentos com quem está aqui ao nosso lado. E se tu te sentes sozinha, não estás. Jesus está contigo o tempo todo, Deus está contigo o tempo todo. Ele não quer que tu desistas. Tudo tem um propósito nesta vida, tudo. Eu sei que tu ainda vais conseguir alcançar coisas incríveis. Confia nele, entrega-lhe as tuas dores, entrega-lhe os teus projetos, as tuas esperanças, as tuas expectativas, diz-lhe tudo o que quiseres dizer-lhe, agradece por tudo, pede-lhe qualquer coisa. Eu antes tinha muito medo de pedir a Deus. Só há muito pouco tempo, o ano passado é que eu comecei a ter coragem nas minhas orações de pedir coisas, porque eu achava que eu já era muito privilegiada para estar a pedir mais alguma coisa. Foi um alívio conseguir entregar a Deus as minhas preces, as minhas vontades e confiar nele, porque Ele dá-te aquilo que tu precisas. E por isso eu também sou grata. E terceira e última coisa pela qual eu sou grata, pelo meu relacionamento, pelo caminho que eu tenho feito com Deus e como Ele trouxe a pessoa certa para a minha vida. E eu sou extremamente grata pelo relacionamento e pelos caminhos que estamos a seguir. Enfim, eu não poderia mesmo estar mais abençoada. Enfim, segunda pergunta. Se Jesus te mandasse agora um áudio com amor a dar-te uma dica do que melhorar, o que achas que ele diria? Esta pergunta é muito interessante porque faz-nos analisar, mas através de uma visão de amor incondicional, que é o amor que Jesus Cristo tem por nós. E portanto faz-nos olhar para aquilo que podemos estar a fazer errado com um certo nível de compaixão que às vezes nós por nós mesmos não temos. Por exemplo, existem pessoas que a primeira tendência é logo: não tenho feito isto bem, não faço isto bem, não faço isto bem, não faço isto bem, e com um olhar de crítica. Mas eu estou-te a pedir para tu olhares para ti mesma com o olhar de Jesus Cristo, com um olhar que não julga, com um olhar que aconselha por amor. Eu acho que se Jesus me mandasse agora um áudio com amor a dar-me uma dica do que melhorar, acho que ele diria para eu não ter medo de errar e para não querer partilhar o trono com ele, porque eu acho que esse é o meu maior problema, a minha maior dificuldade com Jesus. É que eu vivi 22 anos sem ele, ou seja, sem saber da existência dele, e então eu estava habituada a estar no meu trono,
que nunca me pertenceu, na verdade, sempre foi de Jesus Cristo, mas eu sempre tive de arcar com as responsabilidades e os pesos de tudo, seja positivo, seja negativo. E acho que aquilo que Jesus quer é que eu aceite que eu não sou feita para ser perfeita, eu não sou feita para acertar tudo, eu sou feita para tentar, eu sou feita para o servir. Digo até mesmo neste projeto de podcast, se em algum momento eu olho para um episódio e acho que não ficou tão bom como eu queria, não me agrada aquilo que eu disse, não concordo já com aquilo que eu disse, não importa, porque o que importa é que eu falei em nome de Jesus Cristo, eu falei com Deus no coração, e é isso que importa. Deus não quer que tu sejas perfeita, Deus não quer que tu acertes 100% do tempo, Deus não quer que tu agrades ninguém. Eu não me importo que ninguém ouça este podcast, porque isto é resultado de várias conversas que eu tive com Deus e que eu percebi que eu precisava de fazer isto, não por outra pessoa qualquer, não por mim, mas por Ele. Eu cheguei a essa conclusão com Ele. Ele pôs este desejo no meu coração e eu vou segui-lo. Mesmo que eu erre no caminho, mesmo que eu caia, mesmo que eu seja julgada, eu não me importo. Eu não quero saber. Não me importo, porque eu sei que eu estou a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então, se Jesus quisesse dizer-me algo, era: sai do meu trono, ser mais humilde, aceita que vais errar, aceita que vais ter críticas, aceita que é suposto errares, que tu não és perfeita e nem devias tentar ser, porque perfeito só Deus, mais ninguém. Se pudesses dizer algo à tua versão mais nova, o que dirias? Esta pergunta é muito interessante. Eu pessoalmente, se pudesse dizer algo à minha versão mais nova, diria-lhe que ela não está sozinha, que ela nunca esteve sozinha, que todas as vezes que algo correu estupidamente bem, todas as vezes que ela teve muita sorte, nunca foi sorte. Ela nunca andou sozinha, mesmo que ela se sentisse sozinha, ela não estava sozinha. Ela tinha sempre a companhia de Jesus e tinha sempre a companhia de Deus. Foi isso que a salvou. Jesus salvou-a. Quarta pergunta. Se pudesses trazer uma mensagem que iria direto para o coração de todas as pessoas do mundo, o que dirias? Meu Deus, esta é muito boa. Ama e perdoa toda a gente. Ama-te e perdoa-te a ti mesmo. Porque eu acho que é isso que importa, é nós amarmos incondicionalmente o outro. Amar o próximo, servir a Deus, significa estar aqui pelo outro, significa comunidade, interajuda, significa fazermos aquilo que precisamos fazer, não para agradar os outros, mas para agradá-lo a Ele. Que mensagem é que Deus está constantemente a tentar enviar-te e tu ignoras? E porquê é que ignoras? Esta é muito boa, é uma pergunta muito boa. Ainda ontem eu estava na praia e umas senhoras mais velhas tinham as coisas delas e queriam pousar em algum lado e não tinham onde pousar, e eu vi-as tipo a tentarem prender nas guaritas, sabem, dos guarda-vidas, tipo a tentarem pôr ali, e eu levantei-me, eu estava deitada a apanhar sol, eu levantei-me, fui falar com elas e eu disse-lhes: olhem, se quiserem podem deixar as vossas coisas na minha cadeira, ou se tiverem algo de valor podem deixar comigo, que eu vou estar aqui. Pronto, e elas agradeceram, deixaram as coisas ao pé da minha cadeira, ficaram mais tranquilas para irem para o mar. Quando elas voltaram, e não sei, uma delas, eu fiquei com uma enorme vontade de dizer-lhe que ela é amada incondicionalmente. Eu fiquei com uma vontade enorme de falar sobre Jesus com ela, mas vieram todos os pensamentos, tipo, lá, não seja chata, tipo, elas estão a aproveitar o dia delas, tipo, estão a aproveitar a praia, tipo, o que é que seria, tipo, eu há anos atrás estar a aproveitar a praia e vir falar-me de Jesus Cristo, tipo, eu ia achar super chato. E não o fiz. E eu arrependi-me tanto, porque agora eu percebo que aquilo foi a minha versão antiga, que não ouvia Deus, que não estava na presença de Deus conscientemente, tipo a lutar para se manter. E Deus estava a dizer: não, fala sobre mim, fala sobre o meu filho, tipo, fala, mostra amor a estas pessoas, mostra o meu amor a estas pessoas, elas precisam. E eu não o fiz, eu arrependi-me imenso. Eu sinto que esses momentos são muito comuns e acho que é muito importante para o nosso dia valer a pena nós fazermos o certo nestes momentos. E portanto, que momento é que tu te lembras, ou se tens momentos muito parecidos com este, escreve sobre isso, escreve porque é que ignoras, porque eu pessoalmente, quando eu vi isso, eu pensei na minha mãe, na minha tia, e então tipo, eu vejo que sempre que iam tipo testemunhas de Jeová ou pessoas a quererem falar sobre Deus, elas eram tipo, que chatos.
E tipo, eu percebo, está tudo bem. Estão a ver? E está tudo bem em dizerem tipo, não, que chata. Tudo bem, esse não é o ponto. O ponto é eu fazer o que tenho que fazer. Próxima. Que versão de ti mesma queres deixar para trás? A versão de mim mesma que eu quero deixar para trás é a versão de mim mesma que fica com medo do julgamento alheio. O único que me pode julgar é Deus. A única pessoa que eu quero que me ame é Jesus Cristo. E Ele já me ama bem antes de eu ter nascido. Ele morreu pelos meus pecados. Ele ama-me incondicionalmente. Portanto, se eu sou amada incondicionalmente, eu tenho o amor mais puro que existe. E se eu tenho que servir Deus, o que é que me importa se as pessoas me julgam? Se eu servir Deus e me sentir amada por Jesus e mantê-lo próximo, é tudo o que eu preciso. O resto, as opiniões, tudo isso são coisas que vão com o vento, não me importam, não é a minha prioridade, eu não quero que seja. Neste ano de 2026 eu vou largar essa importunação de me preocupar com julgamento alheio. O que é que o teu corpo precisa mais e menos enquanto criação de Deus e templo do amor de Jesus Cristo? Que pergunta boa! Então, eu sinto que muitas meninas podem levar esta pergunta, precisam de mais exercício físico, precisam de mais comida saudável. E eu entendo, e acho certo, e acho super correto, super ok. A resposta que estiver alinhada com as tuas necessidades neste momento é o que tens que responder. Eu pessoalmente sou uma pessoa que treino muito facilmente, como bem, então eu sinto que aquilo que o meu corpo me anda a pedir muito é que eu faça jejuns em nome de Deus. Eu posso fazer um vídeo todo sobre o jejum na visão bíblica e o porquê dele ser importante, e eu nunca fiz tipo um jejum bíblico, só este ano é que eu comecei a fazer com um intuito mais espiritual, e eu queria mesmo este ano tornar mais comum esses jejuns e entendê-los melhor, entender melhor o seu significado, entender melhor o porquê, porque eu sinto que sempre que eu faço um jejum, eu sinto-me muito melhor. Tipo, agora que eu os faço com um ponto de vista espiritual, claro, e agora que eu tenho uma boa relação com a comida, sinto que o jejum é sempre algo que me traz muita felicidade espiritual e muita plenitude mesmo. Eu sinto-me muito melhor comigo mesma. Próxima pergunta. Em que parte da tua vida estás a escolher familiaridade acima de felicidade? Esta pergunta também é incrível. Explicando, muitas vezes o ser humano tem a tendência de priorizar aquilo que é familiar em vez daquilo que lhe poderia realmente fazer feliz, ou fazer sentido, ou fazer bem. Se tu nasceste numa casa onde as pessoas comem o jantar às 10 da noite e tu acordas sempre muito cheia, mais facilmente vais continuar a comer a essa hora, porque é algo que é familiarizado, padronizado e comum na tua vida, do que, por exemplo, comer às 8 e acordar bem, mesmo que isto seja a opção mais prudente para ti. Porquê? Porque é muito mais difícil tu saíres de algo que já está automático. E, portanto, eu quero convidar-te a entenderes o que é que na tua rotina, o que é que no teu dia-a-dia, nas tuas relações, no teu trabalho, o que é que tu fazes mais por uma questão automática e que, na verdade, te faz mal. É sem dúvida mexer no telemóvel assim que acordo. E eu ando muito bem disciplinada nesse sentido. Todos os dias de manhã eu começo o meu dia por orar, rezo e depois vou estudar a Bíblia, e tem sido incrível. E, enfim, que hábito, que tendência é que tu tens que se calhar está na hora de mudar? Se calhar não te faz assim tão bem. Qual é a tua versão de sucesso? Esta pergunta é muito difícil. Ou seja, porquê esta pergunta? Porque muitas vezes sucesso a níveis sociais, a níveis do mundo, tem várias imagens e significa várias coisas. Para algumas pessoas, sucesso para a mulher é ser casada, ter filhos, ser dona de casa. Para outras pessoas é ser uma badass bitch, tipo empoderada, ter o seu próprio negócio. Para outras é ser uma influencer com milhares de milhões de seguidores. Mas isto são tudo expectativas do mundo. Eu quero entender o que é sucesso para ti. Para mim, ser uma pessoa de sucesso é chegar à cama, ir dormir e poder dizer: hoje eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer para servir o meu Deus e amei como Jesus amou, dentro das minhas possibilidades, porque Jesus era perfeito e eu não. E Jesus não pecava e eu peco muito. Mas para mim o sucesso provém da tentativa constante de ser mais parecida com Jesus Cristo e a tentativa constante de me aproximar cada vez mais de Deus. E isto pode ser diferente para qualquer pessoa.
Então define o teu sucesso e guia-te por aí, porque é isso que importa. Tu não tens que deixar a tua amiga feliz, tu não tens que deixar o teu namorado feliz, tu não tens que deixar a tua mãe feliz, o teu pai feliz, o teu irmão feliz. Tu tens que ser tu feliz, contigo mesma, com aquilo que tu decides para a tua vida. Próxima pergunta. Ao que me estou a agarrar por medo de perder e não por verdadeiro alinhamento? Esta pergunta é incrível! Eu já tive num relacionamento em que eu passei a maior parte do relacionamento com a pessoa não por estar feliz, mas por medo de como eu ficaria sem ela. Eu sentia-me sozinha, eu sentia-me desorientada, eu punha-a num trono, eu idolatrava, ela era tudo para mim. Independentemente do que ela fizesse, eu queria estar com ela e isso é muito perigoso e foi muito perigoso e chegou a envolver polícia e situações muito graves. E é isto que acontece quando vocês priorizam algo por medo de perder e não por uma escolha verdadeira. Então convido-vos a pensarem numa situação que esteja assim na vossa vida, mais por conforto do que por verdadeiro alinhamento. O que tens medo de querer e porquê? O que tens medo de querer e porquê? Está aqui, eu sinto que precisa de sub-perguntas dentro, porque sinto que isto é cavar muito fundo. Porque quando tu tens medo de querer algo, tu acabas por abafar essa vontade dentro de ti, porque não queres aceitar que é uma vontade que não estás a seguir. Porque todos os sonhos que são colocados no teu coração é porque Deus quer que os sigas. E às vezes as pessoas não têm sonhos, não é por não terem, é porque têm medo ou de conseguir, ou de falhar, ou de serem vistos a tentar. Não tenhas medo de ser vista a tentar. Tenta, por favor, tenta. Porquê que do nada eu estou com o sotaque do norte? Ok. E última pergunta que eu tenho para vocês. Hábitos que me dão vida e hábitos que me tiram vida. Vamos dar exemplos. Acordar cedo, fazer jejum, correr, nadar, apanhar sol, falar mal dos outros, procrastinar, julgar o outro, não perdoar e agarrar-me a rancores. Essas coisas. Façam uma listinha das coisas que vos trazem vida e que vos tirem vida e tentem guiar-se o resto do vosso dia por aí. Espero que estas perguntas vos tenham ajudado de alguma forma. Espero que este episódio tenha algum efeito positivo em alguém. E vamos acabar com uma oração. Então, convido-vos a todos agora a fecharem os olhos, a inspirarem fundo e quem concordar com o que eu vou dizer, convido-vos a dizerem amém no final. Deus, obrigada por este momento de verdade comigo e com todos aqueles que me estão a ouvir. Entrego-te a ti tudo o que escrevi, tudo o que entendi e o que ainda me dói, o que preciso soltar e o que desejo cuidar. Que eu leve deste espaço mais clareza e mais leveza no coração. Traz-me a coragem para viver o dia com amor. Guarda os meus pensamentos, acalma a minha alma e guia os meus próximos passos. Amém. Beijo!